Graças a Deus. Aleluia! A paz do Senhor, irmãos. Amém. Estamos felizes nessa noite. Quantos estão felizes aqui nessa noite? Graças a Deus. Quero louvar a Deus pela vida do bispo Marino, sua esposa, seu filho, toda a sua família, os obreiros que aqui te auxiliam. Quero louvar a Deus pela vida de cada irmão, de cada irmã, que servem a Deus em outras igrejas, mas que propôs no seu coração estar aqui, junto de nós, buscando o Senhor nessa madrugada. Quero louvar a Deus também pela vida da minha prima, Jaqueline, que me deu esse prazer, essa alegria de vir entrando por essas portas para adorar o nome do Senhor. Irmãos, estamos vivendo tempos que a Bíblia diz, tempos difíceis, tempos trabalhosos, aonde para a humanidade a tecnologia tem sido avançada, mas causando mais destruição do que benefício para a própria humanidade. Estamos vivendo tempos de tanto crescimento, porém tantas imitações, que aos olhos de muitos parecem ser o melhor, mas nem sempre causam o mesmo efeito. Estamos vivendo tempo de tantas religiões novas que têm sido fundadas num propósito de mostrar que está levando o homem a Deus, mas com tudo isso somente afastando cada vez um homem mais de Deus. Estamos vivendo tempo nas ciências, que a ciência tem crescido a cada dia na parte da medicação. Hoje nós temos remédios genéricos que parecem causar o mesmo efeito do que aquele que é original, nem sempre causa o mesmo efeito, porém o preço é quase a metade. Estamos vivendo tempo de tantas imitações, irmãos, mas na presença de Deus nem sempre é assim. Quem tem, quem não tem busca. Na presença de Deus não tem como imitar a presença dele, a graça dele, a unção dele, o poder dele. A igreja que tem Deus, tem milagre, tem sinais, tem prodígio, tem alegria no meio do povo. E eu já posso, meu irmão, essa noite, te dar a certeza que essa igreja tem Deus, porque quando entrei aqui, eu senti a presença dele, e eu tenho a convicção que essa madrugada será a madrugada que Deus vai marcar a tua vida e a tua história nesse lugar. Se você crê, meu irmão, e somente os que estão sentindo, começa a adorar o nome dele, porque Deus quer receber a tua adoração nesse lugar. Para receber de Deus é primeiro dar, meu irmão. Arrasou e piada tabascada. Riquela baixando e cana rabandarabascada. Ariquembe achou, riquendo rai. Amanai quembe acharabando que minai. Eu estou alegre, meu irmão, mas eu entrei aqui determinado a receber uma resposta da parte de Deus. Enquanto eu recebi o convite de vir a essa madrugada, a vigília dessa igreja, existe uma família ao lado da minha casa que recebeu uma notícia bastante complicada, aonde uma jovem foi fazer um exame e descobriu que está com câncer na garganta. Enquanto eles estavam se preparando para ir para o Monte de Campo Grande, num propósito diante de Deus para receber a cura dessa jovem, eu coloquei um propósito no meu coração de derramar a minha alma perante o Senhor, para que Ele venha alcançar aquela jovem e sarar aquela jovem dessa enfermidade maldita de Satanás. Cheio de cara. Ramontuine calachandará. E eu tenho certeza, meu irmão, enquanto você está aqui adorando, Deus está trabalhando. Enquanto você está aqui exaltando, Deus está cuidando do teu filho. Enquanto você está aqui glorificando, Deus está visitando a tua casa. Enquanto você está aqui glorificando, Deus está abrindo a porta que você tanto almeja para o teu filho, para o teu esposo. Enquanto você está aqui adorando,
Eu quero deixar aqui a palavra em 2 Reis, capítulo 4. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia em 2 Reis, rapidamente. Aleluia. Glória a Tem um amigo ali meu, um irmão obreiro da mesma igreja, né, meu irmão? Que veio buscar Deus também nessa madrugada. Para quem não me conhece, meu nome é Jorge. Sirvo a Deus ali na matriz de Bangu. 2 Reis 4. Diz assim a palavra de Deus. Eu, uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Aleluia. Esse texto, irmãos, é um texto bastante conhecido da igreja. Começa uma história um pouco dramática, aonde uma mulher procura o profeta Eliseu para relatar o que ela estava vivenciando. Ela estava vivenciando um momento de crise dentro da sua casa. Era um momento adverso para aquela mulher, pois se ela não bastasse perder o seu esposo, agora estava pronto a perder também os seus 2 filhos. E a Bíblia diz que aquela mulher então resolve agora procurar Eliseu. E ela começa a relatar para Eliseu, em primeiro lugar, a conduta que o seu esposo falecido tinha diante de Deus. Aquele homem era um homem que, quando estava vivo, ele dedicava a sua vida na casa dos profetas, aprendendo a palavra de Deus, com o propósito de servir a Deus melhor com a sua própria vida. Mas aprove a Deus agora recolher aquele homem. E aquele homem, ele foi recolhido por Deus e deixou uma dívida para que aquela mulher viesse acertar com os credores. Mas o que me chama a atenção é que aquele homem temia ao Senhor. E a sua esposa mesmo, ela relata isso acerca daquele homem. Que aquele homem tinha um temor a Deus. E o que me chama a atenção também é que aquele homem tinha uma responsabilidade com a sua casa e a sua família. A ponto que ele deixa uma pequena vasilha de azeite num lugar guardado, escondido, que aquela mulher mesmo, ela não tinha muito costume de olhar para aquele vaso. E a Bíblia diz que quando aquela mulher, ela passa por esse momento e vai em busca de uma orientação de Deus, através do homem de Deus, aquele homem pergunta para ela: mulher, declara o que é que tens. Essa pergunta, meu irmão, nem eu nem você gostamos de ouvir em tempo de crise, em tempo de prova, em tempo do deserto, em tempo de adversidade. Nós procuramos o homem de Deus já para ter a solução do problema, já para ter a resposta direta de Deus, já para resolver aquilo que está nos causando a dor. E quando aquele homem pergunta para ela: declara o que é que tens, aquela mulher na hora ela toma um baque, ela toma um susto, ela diz: olha, eu não tenho nada. De repente ela lembra daquilo que o seu marido havia deixado guardado. E ela diz: senão uma pequena botija de azeite. Irmão,
Nem sempre o milagre de Deus vem através das grandes coisas para a nossa vida, para mudar a história da nossa casa. Deus, ele é especialista, meu irmão, de pegar aquilo que nem você mesmo dá valor, para mudar a história de dentro da tua casa e da tua vida. Deus é especialista para pegar as pequenas coisas, para arrancar aqueles que estão indo para a mão do credor. E outra coisa que eu aprendo nesse texto foi a orientação do profeta daquela mulher. Diz assim: olha, tu irás pegar agora vaso vazio, não pouco, muitos vasos. Sabe o que eu aprendo, meu irmão, nessa orientação do homem de Deus? Que vaso vazio não tem muito valor. Vaso vazio é fácil de se arrumar emprestado. E não poucos, muitos. Porque ninguém quer emprestar o que está cheio. Geralmente as pessoas emprestam o que não tem nada, meu irmão. Porque para elas não tem valor. Não vai dar em nada. Eu aprendo essa noite, com essa revelação da parte de Deus, o que leva o vaso a ter valor não é a posição que o vaso está, o que o vaso foi colocado. Se o vaso está no alto, ou se o vaso está embaixo. O que leva o vaso a ter valor não é se o vaso está na frente ou se o vaso está atrás. O que leva o vaso a ter valor não é se o vaso tem boca grande ou se o vaso tem boca pequena. O que leva o vaso a ter valor não é os detalhes que tem no vaso, não é as cores que o vaso leva nele, não. O que leva o vaso a ter valor não é o verniz que é pintado no vaso, que gera um brilho naquele vaso, também não. O que gera o valor do vaso é o produto que está dentro, meu irmão. E nem sempre qualquer produto faz com que o vaso tenha valor diante de Deus. Somente o produto certo, que é aquele que sabe, que coloca dentro daquele vaso, meu irmão. Arrabaxanda, arrabandai. Remado quer viajar. Remendo calachanda, arrabandai. E detalhe, o produto que é colocado no vaso, meu irmão, que faz com que o vaso tenha um valor, aonde ele é colocado, porque o vaso não tem vontade própria. Eu nunca vi vaso com perna, que vai para o lado que quer, que faz o que quer, que fala o que quer, não. Para o vaso ser movimentado, tem que ter umas mãos para conduzir e colocar onde ele quer. E aquele que conhece o vaso sabe o produto que precisa ser derramado dentro dele. Primeiro produto que valoriza o vaso é o amor, meu irmão. Segundo produto é o perdão. Terceiro produto é a simplicidade. O quarto produto é a humildade. E o quinto produto Jeová vai derramar, meu irmão. Por último, que é o céu, é o poder e a graça do Espírito Santo. Emanachando calachápia. E a Bíblia diz que quando o vaso começa a ser cheio, ele é colocado do lado e vai trazendo vazio, e ele é cheio, vai sendo colocado do lado. Eu aprendo que Deus não enche o vaso para o vaso ficar cheio. Deus enche o vaso para o vaso transbordar e servir de utilidade para encher quem está vazio. Deus te chamou, meu irmão, para edificar aquele que precisa ser edificado através da tua chamada e da tua vocação. Então desce do palco e coloca a tua vida de humildade diante de Deus. Deus não dá dom ao vaso para o vaso comprar pelo dom que Deus deu a ele. Deus não dá dom para o vaso pensar que louco é melhor do que o vaso que está do lado ou do que o vaso que está do outro. Deus dá dom
E os maiores produtos da parte de Deus, segredo, meu irmão, para mim e para você, estão nos pequenos vasos. E eu agradeço a oportunidade em nome de Deus. Aleluia! Que tipo de vaso você é nessa noite? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está nesse lugar. E Ele está falando aqui poderosamente. E eu te pergunto, que tipo de vaso tu é? Qual posição tu tem se colocado? Aleluia! O Senhor está aqui, amém?